Então, assim, tem o Disque Denúncia, que é o Disque 100, que você pode denunciar anonimamente se você perceber ou flagrar algum tipo de abuso. Você não precisa, se não se sentir confortável, não precisa de ir no corpo a corpo, né? Pode denunciar, a gente tem que denunciar anonimamente, né? E quando a gente, como eu disse mais uma vez, quando a gente fala, quando a gente está aqui na palestra e as crianças estão lá na salinha das crianças sendo evangelizadas, a gente também tem que ter, assim como aqui a gente tem um conceito de que a gente tem que trazer as nossas noções da doutrina espírita aplicáveis para o mundo de hoje, a gente faz isso com as crianças lá também, com uma linguagem clara e real de fatos que eles estão vivendo. Porque assim, quando Jesus viveu aqui na Terra, há mais de 2000 anos atrás, ele teve que vir com vestes e túnicas e falando manso, porque a população daquela época, nós naquela época, só íamos entender esse tipo de coisa. Se Jesus viesse hoje, novamente, encarnasse aqui, ou, sei lá, aparecesse aqui, com aquelas vestes, não faria nem sentido. Pensa bem, o cara é governador do nosso planeta, ou de vários, né, planetas, porque tudo evolui, então eu acredito que não seja só daqui. O cara vai aparecer com túnica branca? Não, né? Vai vir com aquela baita roupa, com aquele tênis da hora, no aerobus de último modelo, porque, pensa, se nós aqui queremos um carro melhor, porque o cara tem que vir com um camelo, né? Então, assim, a gente tem que pensar que as coisas evoluem. A gente não vai sair do conceito doutrinário, mas tem que evoluir a coisa. Tem que evoluir. Né? A gente não pode ficar com aquela fala mansa, não. A gente tem que agir com seriedade, com mansidão, mas tem que... a evolução é movimento, né? Eu corri para poder contar uma história, que eu gosto de história, né? Para contar uma história para vocês de uma sobrevivente de um abuso sexual. Porque a gente acha que isso só acontece no terceiro mundo, nos países pobres. Com certeza, nos países pobres a vulnerabilidade é maior. Mas muitos casos de abuso são revelados em consultórios chiques. Porque o que a maioria das pessoas faz? Às vezes esquece, bota aquilo debaixo do pano e nos consultórios, às vezes chiques, quando a pessoa está lá, acaba vindo à tona aquilo. Né? Então, assim, não existe padrão para a criança ser abusada. Nem sexualmente, nem psicologicamente. Não existe. Né? Então, aqui é uma sobrevivente, essa moça ela nasceu, se eu não me engano, na Austrália. Ela diz assim: eu, como tantas crianças, fui abusada na infância pelo meu pai. Não fui nem a última nem a primeira. Antes de me abusar, ele já abusava de outras crianças, tanto na família de origem dele quanto da minha mãe. As minhas lembranças de ser abusada dele vêm da época que eu ainda era no jardim da infância. Meu pai me assediava diariamente. Essa tortura durou a infância inteira e também a adolescência, quando eu conseguia me esquivar e protestar contra as investidas que ele tinha contra mim. E não é comum, como é comum no caso de abusadores desse tipo, desde pequenininha meu pai fazia chantagem emocional comigo. Pedia que eu guardasse segredo como prova do meu amor por ele, pois caso contrário dizia que seria preso. Olha isso. A criança ainda tem um amor pelo pai, pela mãe, pelo abusador. Normalmente o abusador tem algum vínculo com a criança. Ele não vem do nada abusar da criança. São raras as vezes. Normalmente tem um vínculo. Né? Ele dizia que as pessoas não iam entender esse amor por mim. Segundo ele, olha o absurdo, segundo ele dizia que o amor que ele sentia por mim era maior que ele já tivera. Olha isso. Quanto envolve psicologicamente a criança. Ele dizia que não sentia mais amor pela minha mãe, e sim por mim. Os meus conceitos de certo ou errado ficaram afetados durante muitos anos, pois em conflito eu queria acreditar que meu pai estava certo. Mas como toda criança, eu tinha aquela sensação de que tinha algo errado, por causa do segredo que ele me fazia guardar. E se eu tivesse uma percepção mais distorcida da realidade, isso durou durante toda a minha infância. Eu jamais consegui ter uma proximidade com a minha mãe ou ser amiga dela. E eu jamais senti também que ela fosse a minha amiga. Meu pai dizia que ela sentia muitos ciúmes e muita raiva de mim. E se um dia soubesse que ele me amava mais do que ela, isso podia piorar. E como defesa, eu passei a sentir raiva dela desde criança. Anos mais tarde, quando eu era já adulta, fiquei sabendo que ela também tinha conhecimento que meu pai abusava de mim e das outras crianças da família antes de eu nascer, inclusive. Sabendo disso, eu não consegui mais ter respeito por ela ou por ele.
Mas meu pai continuava a abusar de outras crianças e insistia para que eu ficasse do lado dele. Aí ela diz que ela acha importante transmitir essa mensagem para as outras pessoas, né? Porque isso afeta muito a pessoa de uma maneira mais extensa do que qualquer outro tipo de violência. Ela diz que a baixa autoestima dela e o sentimento derrotista durou por muitos anos. Até que ela entrou numa depressão, com 26 anos, ela entrou numa depressão muito forte, porque apesar dela namorar um rapaz que era médico, o rapaz não segurou a barra dos altos e baixos que ela tinha no estado emocional. E como muitas crianças de vítima de abuso sexual na infância, eu também não quis mais viver. E depois de um período longo de hospitalização, de psicoterapia, de antidepressivos, eu fui retomando aos poucos a minha vontade de viver. Mas o principal motivo de eu acreditar que eu era amada foi por aqueles que me socorreram. E por incrível que pareça, foram os próprios pais, aqueles que causaram todo aquele problema nela. Foram pedidos de desculpas, foram cumprimentos de novenas e a promessa de que jamais ou meu pai abusaria de outra criança. Ele se declarou curado. Jurava que podia acreditar nele a partir de então. E eu era a pessoa que mais queria acreditar nisso, porque eu amava meus pais. Ela tinha um receio com a mãe, mas gostava muito do pai. Eu acreditei que a iminência da minha própria morte podia fazer ele perceber o quanto ele havia me machucado e que tentaria recomeçar uma vida nova. Mas eu não fazia ideia de que aquilo era só uma farsa. Todas as tentativas que ele fez para denegrir a imagem dela, ele voltou a abusar de outras crianças e fazia com que a família tentava reverter a situação, né? Que ela estava dizendo, tentava reverter a situação dizendo que ela era maluca, de que ela nunca o tinha perdoado a partir, mesmo com toda, principalmente porque o que tinha acontecido com os dois na infância, né? Então, ela está dizendo que ela precisou se isolar da família, precisou reconhecer um grupo de apoio, se eu não me engano é uma organização na Austrália. Ela precisou reconhecer um grupo de apoio e se tratar. Então, assim, está vendo como as tramas de um abuso são tão bem tecidas que faz com que a pessoa ache que está tudo certo. Então, você envolve tanto a pessoa que ela acha que está tudo certo. E isso, gente, é um extremo de um caso de violência sexual. Mas lembra aqui que a gente também falou de abuso psicológico. Então, quando você obriga o teu filho, ou tua filha, ou aquilo que você tem como tutela, fazer aquilo que você quer, também, de forma repetitiva, também é um abuso. Não respeitar as crianças é um abuso. A gente tem que ter um olhar diferente para a criança. Porque tudo que é extremo também é demais, né? Você fazer todas as vontades das crianças também não é legal, né? Você cria monstrinho. Monstrinho no sentido de a pessoa não ter limites, né? Ela tem que entender. Quando a pessoa ela tem todos os seus desejos satisfeitos, ela não aprende a lidar com a frustração. E o que mais a gente vai ter na vida é o quê? Não e frustração, né? Muito dificilmente as coisas vão ser exatamente da maneira com que a gente quer.